Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. No vídeo passado, a gente criou mais uma camada de abstração para fazer com que as nossas funções de entrada e saída, elas não dependessem do terminal e facilmente as rotinas, né, as funções de entrada e saída pudessem ser direcionadas para qualquer dispositivo de entrada e saída. Hoje a gente vai dar continuidade implementando a chamada read e algumas funções do nosso terminal. Vamos nessa. Vamos começar ajeitando algumas coisas que ficaram pendentes no vídeo passado, por exemplo aqui, né? Vamos colocar isso aqui dentro de uma biblioteca, tá? E vamos criar a biblioteca VGA. E dentro da VGA a gente vai ter a referência aqui, ó, para o VGA Putchar, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Opa. Primeira coisa aqui. Vamos criar aqui um diretório. Aliás, não, peraí. CD drivers. Ok, vamos criar aqui um VGA.h. Kernel drivers VGA.h, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Pragma once. Vamos definir aqui o cabeçalho da função VGA puxar, né? Então a gente vai fazer aqui um void VGA puxar. Aqui a gente vai colocar os parâmetros. Primeiro o caractere, posição X, posição Y. Deixa eu lembrar aqui. Por enquanto é isso, depois a gente vai alterar, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a biblioteca stdint. Por quê? Em muitos casos, a gente não vai querer a int que é definida pela plataforma. Lembra o seguinte, né? Que o tipo int, ele tem a quantidade de bits referentes ao modelo de compilação que a gente está trabalhando. Se a gente estiver trabalhando com 32 bits, o int vai ser 32 bits. Se a gente estiver trabalhando com 64 bits, o int vai ser 64 bits. Se estiver trabalhando com 16 bits, o int vai ser 16 bits. Mas muitas vezes, alguns tipos de dados, a gente vai precisar forçar a quantidade de bits que a gente quer, tá? Portanto, essa stdint que a gente já usou lá no outro tema, no tema lá de construindo uma rede neural do zero, ela possui os ints de vários bits implementados, tá? Bom, aqui, por exemplo, né, posição X e Y, ela não passa de 16 bits, tá? Ela vai ser desse tipo aqui. Ok. Essa VGA Putchar, mas quando a gente estiver alterando, quando a gente estiver fazendo algumas outras implementações, por exemplo, a gente vai implementar aqui cor, tá? A gente vai implementar cor de fundo, cor do texto. Então, a gente vai passar como parâmetro a cor aqui também. A cor já vai ser 32 bits, por quê? Porque quando a gente estiver no modo gráfico, a gente vai poder botar até 16 milhões de cores, né? No modo texto, a gente só vai poder botar 4 bits de cor. São 16 cores. Mas no modo gráfico, tem 1 milhão de cores a mais que a gente pode usar. Certo? Bom, por enquanto é isso. Agora aqui, ó. Opa.
Aqui nós vamos fazer um kernel. Lá no init, opa. Bom, aliás, vamos fazer o seguinte, né? Vamos criar primeiro aqui, ó. Vamos criar um diretório aqui. Que vai ser o seguinte. Lá no include do nosso kernel, nós vamos criar aqui um std-def.h. Definições padrões do nosso sistema operacional. Ali vai ter alguns tipos que a gente vai criar. E aqui dentro, a gente vai criar vamos criar aqui logo a definição do null, né? Definição do null. A gente já feito isso dentro do init, né? Diretamente, vamos criar dentro dessa biblioteca. Vão ter outras definições padrões aqui também. E a gente viu que o null ele é um void asterisco. Ele é um tipo void asterisco. E ele é um ponteiro que aponta para o endereço 0, né? E aqui também a gente vai definir também um outro tipo, que é o seguinte. Ele é um unsigned long. É isso mesmo? Que eu vou chamar de size t. O size t, tá? Ele é um tipo que define o valor de maior tamanho, o tipo de maior tamanho da nossa linguagem, tá? O maior tamanho é um unsigned long inteiro, ok? Certo. Então, é isso. Vamos fazer o seguinte, só por proteção, a gente só vai definir o null se ele não tiver definido, tá? If ndef null, porque pode ser aqui que na compilação, se a gente for utilizar outro compilador, por exemplo, ele já tem o mesmo semi-biblioteca, ele já tem um null definido por default, tá? Ok. Bom, vamos salvar aqui. Beleza. Então agora, ó, o que a gente vai fazer? Lá do nosso init, kernel /init, init.c, a gente não vai ter isso aqui, tá? Mas, no lugar disso, a gente vai ter um include include stddef.h e a gente vai ter agora esse include aqui. Ok. Então esse cara aqui já não vai existir mais. Ok. Então só uma forma aqui de a gente organizar as coisas, tá? Vamos tirar esse cara aqui. Beleza de Creuza. Bom, continuando aqui, a gente vai fazer o seguinte, tá? Deixa eu pegar o roteiro aqui. Meu roteiro agora não tá do lado, meu roteiro agora tá no monitor acima, tá? Então vamos pegar, se vocês me verem olhando para cima, porque eu tô olhando pro roteiro aqui, tá?
Outra coisa aqui importante que a gente vai precisar fazer é o seguinte, ó. Quando eu usei o write lá no kprintf, tá? Eu estou usando o valor 1, que corresponde ao descritor de arquivo stdout, tá? Vamos definir esses valores como constante também, tá? A gente vai ter esse cara também, vai ter uma biblioteca também definida para ter essas constantes, tá? É o seguinte, vamos ter aqui um std, como é que é o nome que a gente botou aqui? É um... Acabei tirando, gente. Só um minutinho aqui, peraí. O nome da biblioteca, eu usei o mesmo nome da biblioteca do Unix, né? Que é UniSTD, padrão Unix, tá? Não estou usando mesmo nome lá da biblioteca do Unix, tá? Que é UniSTD. Então vamos lá, include UniSTD.h. Aqui a gente vai ter as definições padrões aqui do Unix, modelo Unix, né? Digamos assim. Vai ser aqui, né? Pragma once. A gente vai ter o std in, que é 0. Vamos ter o std out, que é 1. E vamos ter o stder, que é o 2, tá? Bom, aí o que é que a gente vai fazer, tá? Vamos corrigir aqui. O nosso kernel init barra init.c. Então, duas coisinhas que a gente... Outra coisinha... Duas coisinhas não, né? Uma coisinha só, eu acho. Que é o seguinte... No kernel init... É no kernel init? Não, gente. Perdão. Sim, no kernel init também, tá? Aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos dar um include. Vamos dar um include aqui no... include std, não, unistd.h. E ao invés de usar um valor numérico aqui, ó, vou botar aqui um std out. E aqui é o std er. É isso? Beleza. E também kernel barra kernel não barra src barra lib barra kstdio.c. Não, peraí, tá errado. Kernel barra lib barra src barra kstdio.c. Então aqui a gente vai botar um include ponto barra include. Não, peraí. É isso mesmo. Include
unistd ponto, oh my god, ponto h, e aqui, ó, a gente vai fazer o std, tá? Como a gente escreve aqui, ó, std out, melhor dizendo, em vez de 1, std out, ok. Beleza, próximo passo. Agora é o seguinte, ó, vamos lá. Eu vou querer implementar o read, certo? Então, ó, eu quero implementar o TTY read, tá? Então a gente precisa explicar aqui como é que esse read funciona, certo, gente? Vamos explicar como é que esse read funciona. Read da entrada padrão, não é mais da saída padrão, tá? Então precisamos entender como é que internamente num sistema operacional baseado em Linux, baseado em Unix, baseado em Windows também, a maioria dos sistemas operacionais, eles trabalham com entrada de dados, tá? Toda a lógica de uma entidade de entrada e saída, né, um dispositivo de entrada e saída, um terminal, uma comunicação serial, um byte, etc. Tá? Ele tem um buffer, certo? Esse buffer, ele é uma fila. O que é isso? Daqui a pouco eu falo o que é uma fila, né? Para quem conhece estrutura de dados já sabe o que é, tá? Mas assim, ele tem uma fila, um buffer que é implementado por uma fila, tá? Onde a entrada de dados lida, ela vai para esse buffer, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar o teclado. Toda vez que eu pressiono uma tecla, tá? Essa tecla vai sendo armazenada no final da fila do buffer, e toda vez que eu leio uma tecla, o valor de uma tecla, né, um caractere associado a essa tecla, ele vai ler no início do buffer, ele vai retirar do início do buffer essa tecla. Tá? Então é algo mais ou menos assim, ó. Vamos descrever aqui no nosso quadro. Tá? Então, o implementador, digamos assim, da entidade de entrada e saída, por exemplo, no caso do terminal é o nosso TTY, né, que implementa, ele vai ter algo do tipo assim, ó. Ele tem um buffer. Buffer é memória, né, gente? Peraí que aqui meu desenho não ficou legal. Ele tem um buffer aqui, que é uma fila, tá? A estrutura de dados fila é o seguinte, tá? Todo elemento que eu insiro no início da fila, e todo elemento que eu retiro, todo elemento que eu insiro no final da fila, e todo elemento que eu retiro do início da fila. É uma fila, né? Os primeiros, quem estão no início é atendido, e quem entra na fila entra no final, tá? Então, considerando, por exemplo, que quando uma fila está vazia, significa que o início é igual ao final, tá? Eu vou chamar de início início da fila, eu vou chamar de head, cabeça, né? Eu vou ter algo aqui, ó, head. Eu vou chamar de final da fila tail. Vamos supor que o final seja aqui. Tail. Certo? Então, o que é que acontece? Quando o tail é igual ao head, significa que a minha fila está vazia. Meu buffer está vazio. Tá? Isso aqui é o buffer. Ó, buffer. Ok? Então, por exemplo, um dispositivo de entrada e saída recebeu um caractere. Então, esse caractere, vamos supor que seja o C, tá? Ele é inserido no final aqui. Aqui já tem vários outros caracteres, né? Sei lá, vamos supor que aqui tem o A, aqui tem o B, o C, o E, o caractere 1, tá? Então, ó, se eu quero agora inserir um caractere, eu vou inserir no tail. Então, eu vou inserir, por exemplo, vamos supor que o cara digitou o B no teclado. O B vem para cá. Aí o tail que está apontando para o 1 vai apontar para o B. Certo? Eu incremento o tail. É isso mesmo?
Talvez eu esteja confundindo o tail com o head, mas não se preocupa não. Tá? Vamos considerar que o tail ele é o final da fila. Tá? E aí, na hora que eu dou um read, ele vai ler do início. Então, quando eu der um read, ó, sei lá, um TTY read, que é o que a gente vai implementar, ele vai pegar o caractere do buffer, ele vai verificar se o buffer está vazio, o buffer não está vazio, ele vai pegar esse caractere aqui, ó, e vai devolver ele. Então o red agora vai apontar para cá. Certo? Ok? Bom, se ambos estiverem apontando para o mesmo lugar, o tail está apontando para o red. Ou seja, o tail e o red estão no mesmo lugar do buffer. Tail e red são posições no buffer. Se eles estiverem apontando para o mesmo lugar, significa que o buffer está vazio. Aí ele vai ficar travado. Certo? O TTY read vai ficar num loop lá travado até que o buffer decide ser vazio. Tá? Quem programa em C e usa aquela função scanf, por exemplo, ele fica travado o scanf esperando por alguém pressionar uma tecla, né? Porque isso quando o buffer está vazio. Tá? Por quê? Porque lá na implementação da entrada e saída, né, da entidade de entrada e saída, ela trava se o buffer, uma das implementações é travar se o buffer estiver vazio. Tá? A gente também vai fazer uma função de leitura que não bloqueie, tá? Não bloqueie se o buffer estiver vazio. Mas, por enquanto, vamos trabalhar dessa forma. Ok? Outro detalhe é o seguinte, ó, essa fila aqui é circular. O que acontece aqui? Né? Então, eu estou inserindo no tail. Se eu acabei meu buffer, tá? O tail volta para o início. Aí ele já vai apagando os caracteres mais antigos. Tá? Então, essa fila aqui, ela é implementada de forma circular, porque o buffer ele tem tamanho limitado. Tá? Ok? Então, vamos implementar isso, certo? Vamos lá. Esse código aqui. Vamos fazer essa implementação. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, no nosso barra tty.h, vamos incluir aqui o tty ready, read, melhor dizendo, né? Read é pronto, não é leitura. Então vamos lá. Ele segue o mesmo padrão aqui, né? Do tty write. Só que aqui o nome vai ser tty read. Ok. Vamos implementar esse cara. Vamos lá. Então aqui, ó, a gente vai ter nós vamos ter uma função aqui que vai ser um tty push. O que vai ser esse tty push? Não é tty, é tty push char. O tty push char vai ser a função que vai inserir na fila um caractere. Tá? Aí vocês vão me perguntar, quem é que insere esse caractere? Vamos lá. Quando a gente estiver desenvolvendo o driver do dispositivo, por exemplo, driver do teclado, tá? Mais alguns vídeos adiante a gente vai implementar os nossos drivers dos dispositivos de entrada e saída. A gente já implementou, né, o driver do VGA para o char, mas do teclado, do mouse, enfim, do dispositivo de leitura físico, né, do hard disk, por exemplo, ele é um
a implementação do seu drive já é um pouquinho mais complexa. Tá? Envolve uma coisa chamada de interrupção de hardware. Eu já falei essa palavrinha aqui várias vezes, né? A gente já trabalhou com interrupção de software, na BIOS, por exemplo. Tá? Mas a gente ainda não viu nada prático de interrupção. Tá? Mas já adiantando aqui, o que acontece? A maioria dos dispositivos de entrada e saída, eles geram interrupções. Tá? Por exemplo, um teclado, quando eu pressiono uma tecla, ele gera uma interrupção. Uma interrupção é um sinal elétrico que, onde a CPU ela tem uma entrada, um de seus pinos, ou alguns de seus pinos, ela recebe esse sinal elétrico, e aí quando ela recebe esse sinal elétrico, ela para o que está fazendo, por isso que o nome é interrupção, para o que está fazendo, e dá um salto, dá um jump para uma área de memória, onde vai ter implementação de um código que vai tratar essa interrupção. Tá? E aí o que esse código vai fazer, no caso do teclado? Ele vai pegar, vai ler a tecla lida, e vai jogar no buffer do dispositivo de entrada e saída, ou melhor dizendo, da implementação desse dispositivo. Por exemplo, se a gente tiver com um terminal, ele vai executar do terminal uma rotina para jogar esse caractere lá no buffer dessa implementação. Tá? E essa rotina, por exemplo, no TTY, vai ser o TTY push char. Tá? Então, é o driver que vai jogar o caractere no buffer do implementador do dispositivo, tá? E é o read que vai tirar desse buffer, se ele estiver cheio, o próximo caractere livre. Ok? Então, dessa forma que funciona. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos implementar esse push char. Então, por exemplo, quando eu estiver implementando o serial, eu vou ter um serial push char também. Quando eu estiver implementando, sei lá, o driver do dispositivo de rede, eu vou ter o network push char. E por aí vai, certo? Bom, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aqui, olhando aqui as minhas anotações aqui, tá? Na verdade, deixa eu só corrigir uma coisinha aqui, que é o seguinte. Estou fazendo o contrário, tá, do que eu tinha falado. Eu já estava desconfiado disso. É o seguinte, ó. Aonde tem red vai ser tail e aonde tem tail vai ser red, tá? Eu estou considerando... É porque assim, tail significa o quê? O rabo e red a cabeça, né? Então, para mim, na minha lógica, eu acho que eu deveria ter feito o contrário, tá? Deveria ter feito como eu expliquei aqui no quadro, tá? Porque pela lógica, né? O rabo é o final da fila, tá? Então, se você insere lá, né, no final da fila, tá? E a cabeça é o início da fila, tá? Então, eu acho eu deveria ter feito dessa forma, mas infelizmente aqui, só para a gente não se perder, tá? Não tem problema não, tá? Eu estou considerando que o final da fila é o red e que o início é o tail, tá? Então, ao contrário aqui. Então, aqui é o red. Se eu for inserir, eu insiro no red. E se eu for retirar, eu retiro do tail. Tá? Então, eu insiro no red e retiro do tail. Tá? Então, essa é a lógica. Ok? Então, vamos lá para a implementação, né? Bom, a gente vai ter aqui o push char. Precisamos também definir esse push char lá no nosso arquivo de cabeçalho, né? Vamos fazer isso primeiro.
Então vamos lá. Isso, H. Vou botar aqui logo no início. Vamos lá. A gente vai ter aqui um void TTY push, tá? Para não confundir com pushar. Pushar. Vou até botar um underline aqui para não ficar junto e confundir mais com push, né? Então, vou botar um TTY e qual vai ser o caractere que vai ser colocado lá no buffer. Agora vamos para barra definir logo aqui no início void TTY push char. Acho que eu errei no ponto H, eu acho que eu botei TTY asterisco, não sei se foi TTY T. A gente vê como se conserta esse, tá? Bom, como é que a gente segue essa lógica aqui, ó? Primeiro eu vou definir qual a próxima posição do buffer que vai ser colocado o nosso caractere, tá? A gente tem que ter um tamanho de buffer, vamos definir o tamanho do buffer aqui de 1024 caracteres. Vai chamar de TTY buffer size 1024, tá? E aí, ó, próxima posição vai ser igual a head mais um, head mais um, head mais um, ok? Outra, um detalhezinho também que é o seguinte, a gente vai ter o buffer também definido em algum lugar. Faltou aqui a gente definir nossa estrutura de fila. Peraí, vamos lá. Faltou a gente definir nossa estrutura de fila aqui no vai ter que ter uma estrutura aqui que vai implementar a nossa fila, tá? Def struct. Vamos chamar esse cara aqui de... olha o errinho aqui que eu tinha falado, aqui YT, né? Corrigir logo. Bom, aqui a gente vai ter o buffer, vou chamar de buff, tá? Esse buff de caracteres, né? Vamos definir aqui o TTY buffer size aqui e tirar de lá, tá? Tinha colocado lá na implementação, no ponto C, vamos deixar aqui. Então a gente vai ter um buff size, um buff TTY buff size, vamos ter o red e o tail. E eu vou chamar esse cara aqui, ó, Kiwi, Q-U-E, significa fila no sentido físico, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui. Ok? Vou chamar de buff Kiwi. Beleza. Aqui, vamos chamar aqui de TTY. Vamos tirar esse cara daqui, né? A gente já definiu e vamos dar, ele está no TTYH. Beleza. Aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte: TTY red. A gente
vai ter um TTY. A estrutura é buffer. Deixa eu ver o negócio aqui que a gente fez aqui. Peraí. Deixa eu voltar lá. Nel barra TTY barra TTY. Tá? A gente tem que ter um tipo buffer aqui, né? Tem um tipo buffer aqui. Então a gente vai ter um buffer GUI buffer. Certo? Ok. Não. Então a gente vai ter um no buffer. Qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo posição do buffer? É o head mais 1. Só que veja, o buffer tem limite, tá? Então, se ele ultrapassar o limite, ele tem que voltar para o início. Se a gente pegar esse valor, certo? E pegar o resto da divisão pelo tamanho, ele volta, né? Então, por exemplo, o buffer tem 1024, tá? Se ele for para 1025, o que acontece? 1025 dividido por 1024, o resto da divisão é 1, ele volta para 1. 1026 ele volta para 2, então ele vai ficar circulando daqueles que a gente quer. Buffer size. Ok? Então, esse é a próxima posição que a gente vai inserir. Ok? Bom, então, ó, se a próxima posição, certo? For, veja só, a próxima posição, ela não pode ser igual ao tail. Porque, e o que é que isso significa? Significa que eu já ultrapassei o limite do buffer. Certo? Então, ó, o que é que eu faço? Eu faço com que ele, ao invés de ele, se a próxima posição chegar no início do... Se chegar na mesma posição do tail, isso significa que o buffer está vazio, mas na verdade o buffer não vai estar vazio. Tá? Então, o que é que acontece? Se a próxima posição não for diferente, eu insiro, certo? Eu insiro no head, ok? Caso contrário, eu não insiro, certo? Porque o meu buffer já está cheio, ok? Então isso evita fazer com que eu não dê um overflow no meu buffer, né? Eu não dê um estouro no meu buffer, ok? Então é essa condição que a gente vai fazer aqui agora. Se next for diferente, eu só vou inserir o caractere se next for diferente de TTY buff.ti. Ok? Então, se for diferente, aí o que a gente vai fazer? Aí eu vou inserir no buffer, na posição head do buffer, buff.head, eu vou inserir o caractere, ok? Na verdade, buffer, né? Buffer é a estrutura e aqui é o buffer, é a memória que está dentro da estrutura. Então, eu vou inserir o caractere C, ok? E aí, o meu head passa a ser o next.
Bom, isso aqui é algoritmo de fila, tá, gente? Quem não está acostumado com estrutura de dados, fila é uma estrutura bem simples, né? Eu estou simulando uma fila, tá? Eu coloco no início e retiro do final. Coloco no início e retiro do final. Certo? Dá uma olhadinha nos algoritmos de estrutura de dados, tá? Se quiser se aprofundar mais, tá? Mas volto a dizer, é uma coisa bem simples. Não tem nada de extraordinário aqui. E a gente vai implementar a fila também em outros algoritmos do nosso sistema operacional. Por exemplo, a gente vai trabalhando com processo, tá? Que são os programas em execução. A gente vai precisar simular não, a gente vai precisar simular vários programas rodando ao mesmo tempo. Na verdade, a gente vai dar uma fatia de tempo para cada processo executar uma fatia de código. E os processos têm que estar numa fila, né, para ver quem é que vai ser executado primeiro, quem é que vai ser executado depois. Aí a gente vai ter que implementar uma fila para isso aqui também, tá? Esse é o push char. Beleza. Quem vai ser agora o read, né? Vamos implementar agora o algoritmo do read. Deixa eu ver se não está faltando mais nada aqui no nosso roteiro. Só dar uma olhadinha aqui por alto. Não, tá tudo ok. Então vamos para a implementação do nosso TTY-Red. Tá? Bom, o nosso TTY-Red ele vai ser um algoritmo bloqueante. O que é que eu quero dizer com isso? Tá? Se o buffer estiver vazio, ele vai ficar num loop infinito. Tá? Ele só vai sair desse loop quando tiver alguma coisa no buffer. Como é que eu sei que o buffer está vazio? Se o tail é igual ao red. Certo? Ou se o red é igual ao tail. Ok? Bom, então o read, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar no buff. Quando a gente der um read, né? Ele vai retornar no buff, no buffer, melhor dizendo, tá? A quantidade de caracteres lidos do buffer do nosso terminal. Tá? Então, o buffer do nosso terminal, se estiver cheio, ele vai, por exemplo, vamos supor que o nosso buffer tenha 20 caracteres. Tá? E aí eu mando ler 10. Ele vai pegar a partir do início do ponteiro tail, que é onde está o início, digamos assim, né, da nossa fila, que eu retiro do tail e insiro no head. Devia ser o contrário, né? Mas tudo bem. Então ele vai pegar a partir do tail 10 caracteres. Né? A gente vai pegar. Ok? E aí, a cada caractere que a gente pega, a gente vai incrementando o tail. Tá? Quando a gente insere, a gente incrementa o head. Quando a gente retira, a gente incrementa o tail. Tá? Vai esvaziando. Né? Então vamos lá. Então, vamos implementar aqui o TTY-Red. Então, ele vai ter um TTY asterisco, char, buff, asterisco, buff, buffer e a quantidade de caracteres que a gente quer. Então, como eu falei que o algoritmo é bloqueante, então ele vai fazer o seguinte, ó, enquanto vamos botar aqui o nome do parâmetro, né? Enquanto TTY buff red for igual TTY buff tail, ponto e vírgula, ou seja, eu estou num loop infinito aqui, ó. Eu estou parado nesse while. Esse while significa que se
né? Se o buffer... Não, enquanto o buffer... como é? Trave ou bloqueie enquanto o buffer estiver vazio. Beleza? Depois que ele detectou que o buffer não está mais vazio, tá? Aí o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou... tem um detalhe aqui também, tá? Eu vou... Isso aqui vai se repetir, tá? For while aqui t igual 0, while i menor que size. Quando i for igual a size, eu já peguei todos os caracteres que eu estou querendo pegar, né? Estou querendo ler. Ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar do buffer, vamos jogar no buffer e na posição, ó, vamos pegar esse, preencher esse buffer aqui, ó, tá? Estamos preenchendo esse buffer. Então vamos jogar aqui nesse buffer na posição i, depois incremento i. O que está lá no tail do buffer do terminal. Depois que a gente pega, a gente vai incrementar o tail, tá? Só que o tail, quando a gente incrementa o tail, tá? A gente também tem que verificar se ele não ultrapassou o limite. Se ele ultrapassou o limite, o tail volta também. Ele é circular que nem o red, né? Então a gente vai fazer pty buff tail. Eu chamei de buff ou de buffer? Não, chamei de buff. Né? Buff. É isso mesmo. Buff. TTY buff tail igual a TTY buff tail mais 1. Mesma lógica aqui, ó, do head, né? Ok? Resto da divisão por TTY buffer size. Vamos lá. Head está indo, ultrapassou aqui, ele volta para o início. O tail está indo, ultrapassou, volta para o início. Tá? O tail, quando ele volta para o início e coincide... Vamos lá, eu acho que não ficou na câmera, né? O red, quando eu vou inserindo, ele vai incrementando. Chegou aqui no final, volta para o início. O tail é a mesma coisa, eu vou retirando. Chegou no final, volta para o início. Eu vou retirando. Quando o tail foi igual ao buffer, eu retirei o suficiente. Quando o tail foi igual ao head, eu retirei o suficiente do buffer para esvaziar o buffer. Certo? Visualizem ainda. Não sei se vocês conseguiram visualizar. Isso aí, mas eu acredito que sim, né? Tem um outro detalhe, que é o seguinte, tá? Para a gente ser o máximo fiel à implementação do buffer mesmo que o Unix faz, o Unix faz o seguinte, se ele encontrar uma quebra de linha, tá? Ele não lê mais o buffer. Tá? Ele não lê mais o buffer. Isso é o que faz o scanf, por exemplo, ler até apertar um enter, né? Que é o quebra de linha que você joga lá. Certo? Então a gente vai interromper aqui, ó. Ou seja, se eu joguei um /n lá, né, no buff, que veio lá do buffer, eu vou dar um break nesse
nesse loop. Tá? E aí, ó, eu tenho que retornar um número de valores lidos, tá? Então, o número de valores lidos está no i. Eu incrementei o i, né? Estou incrementando o i aqui. Então, ó, a quantidade de valores lidos, desculpa, eu retorno pela função. A quantidade de valores lidos não necessariamente vai ser o que a gente passou para ler, tá? Porque, por exemplo, se o buffer esvaziar, ele não lê mais, tá? Eu acho que eu não coloquei essa lógica aqui, cara. Se o buffer for esvaziado, pode ser que eu coloque aqui, ó, também, eu tenho uma lógica aqui também, ó. Se for barra n, ou se tty buff.tail, eu li, né? E vou lendo, vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. Então, se buff.tail for igual a tty buff.red, eu também saio do loop, tá? Porque aqui, ó, significa que esvaziou o buffer. Porque eu tenho 5 caracteres no buffer, eu tentei ler 10, né? Não vai ser possível fazer isso. Certo? Então, ó, aqui a gente vai retornar a quantidade que foi lida, que é igual à variável i. Certo? Então, vou checar aqui se a gente fez tudo correto aqui. Se for faltando alguma coisa aqui, não sai, red. Ah, não preciso desse break aqui, não. Não preciso dessa lógica aqui, não. Sabe por quê? Porque se for igual, ele vai ficar travado aqui, ó. Aí ele vai esperar digitar mais coisa para ele continuar aqui a brincadeira, tá? Eu não preciso dessa lógica aqui, não. Certo? Jogo o caractere aqui no tail, certo? Acrescento o tail. E tá tudo correto aqui, tá? Então, read, tty read. Então. Ok, próximo passo vai ser... Então, já fizemos aqui já incluímos a biblioteca VGA.h, já incluímos a stddef, já atualizamos o tty.h, já implementamos a rotina read do tty. Agora a gente vai precisar fazer o seguinte, gente, ó. A gente vai ter que ir lá no init e dizer quem é que é o descritor de arquivo stdin. Então, quem é o descritor de arquivo stdin? Vamos lá. Não sei. Bom, a gente fez o file ops. Vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu tirar esse cara aqui. A gente não precisa disso aqui. Não precisamos disso aqui. Não precisamos disso aqui. Bom, vamos lá. Copiar e colar aqui, porque a gente vai usar a mesma estrutura.
Só que agora, ó, é para o std in. Agora, ó, aqui a gente vai ter um TTY write. Desculpe. Vamos ter um TTY read. TTY read. Aqui vai ser null. Saveiro. Aqui vai ser null. Beleza? E o fstd in vai ser um file T, onde o ctx vai ser o tty default e aqui o ops vai ser o tty ops in. Beleza? E aqui agora vamos preencher, né? O std in. Grande garoto. Então aqui o std in vai ser o fstd in. Ok. Pronto. Já definimos agora a nossa entrada padrão. Deixa eu ver se aqui no nosso roteiro faltou alguma coisa. Não ficou faltando nada por enquanto. O std out já colocamos. Ok. Beleza. Vamos compilar, né? Para ver se está tudo ok aqui. A gente incluiu algum arquivo C novo, acredito que não. Né? Vou compilar para ver se está tudo funcionando. Tá? Vamos dar um make. Olha lá. Beleza. Buffet colocou com 2 Fs, né? Deixa eu ver se tem muito mais erros aqui. Tem poucos erros, tá? O que ele está dizendo aqui, ó? Tem um conflito aqui de tipos. Tem TY push chá, tem void asterisco, char asterisco. Cara, TY asterisco, char asterisco. Não entendi. Tá no TTYC, vamos lá. Não. TTY. TTY put char, que é o 5 push char. Ele tem um TTY. Fazer o seguinte aqui, tá? Para facilitar a nossa depuração. Não é um char asterisco, cara. Aqui é um char, né, cara? Camarada, aqui é um caractere, não é uma string. É isso? O que mais que ele deu erro aqui? Aqui é um buff com 2 Fs. Vamos ver aqui. Clear, make. Ainda tem erro. Cara. Vamos chamar esse cara aqui, eu chamei de Buffy. Vamos chamar de Buffer, né? Clear, make. C. Não declarado em push char. Opa! Tô pensando que eu tô fazendo cabeçalho, que eu tô fazendo a função já, né? Tem que ter o nome do pai. Pelo amor de Cristo.
here or current process. Oh my god. Peraí. Alguma coisa aqui no init. Kernel init barra init.c linha 7. Esperado abrir. O que foi que aconteceu aqui? Tem alguma coisa errada. Vamos ver aqui. Ficou faltando algum. Eita, tem um monte de erro aqui. Vamos lá, tem um monte de erro. Um montão de erro. Charintint, incompatible type, void char. Onde é que é isso? Kernel init 12. 12. Driver puxar. Driver puxar, VGA puxar. Bom, gente, tem um detalhe aqui. A gente. Peraí. VGA puxar está incompatível com driver puxar. F12. Não. TTY. TTY. Ponto H. Ó, driver puxar. Ele tem o caractere, o X e o Y. Ah, tá. É porque aqui, ó, deve ser isso aqui. Define. Define não, desculpa. Include. Aqui, né? Include stdint.h. A gente alterou esse cara para o int 16. O int 16. O int 16. E não sei se foi isso. O que mais que tem aqui, né? Esse foi a incompatibilidade que deu aqui. Data definition has no type storage class details on default. Linha 17. Details on default. Bom, vamos para os mais fáceis. Tá cheio de errinho aqui, tá? Extern detail default. Private declaration detail default, tá? Linha 8. Gente, vamos lá, né? Vamos corrigir aqui o que deve ser os mais fáceis. E aí depois eu vou pausar aqui, tá? Pra gente não perder tanto tempo, certo? 39. Kernel process. Esperado igual. A gente
Aí, pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Como tem muito erro aqui, tá? Vou pausar aqui o vídeo. Volto para vocês aqui instantaneamente, porque a gente já perdeu muito tempo aqui, tá? E aí é melhor que eu, offline, verifique quais são os erros, e depois eu aponte esses erros para vocês, ok? Então voltamos daqui a pouquinho, na verdade, para vocês instantaneamente. Bom, pessoal, voltamos aqui. Estressante. Foi estressante para mim, para vocês. Não. Foi instantâneo aqui para vocês. Estressante. Gente, pelo amor de Deus. Eu, sem querer, de alguma forma, eu paguei aqui, né? Aqui é uma função, kernel init. Tudo isso aqui, ó, tá dentro de uma função kernel init. Eu, sem querer, apaguei o cabeçalho aqui, ó, da função, né? Oh my gosh. Void. Kernel. Vocês acreditam num negócio desse? Pior que eu perdi um tempão para descobrir isso aqui. Como é que pode? Oh my gosh. Só foi isso. Vamos dar um make clean. Clear. Make. Vamos dar um make run para ver se não houve nenhum tipo de erro aqui. Funcionou. Tá? Bom, gente, a gente fica por aqui nesse vídeo, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer algumas outras alterações aí no nosso TTY, na nossa biblioteca do TTY, para que agora a gente consiga imprimir caracteres com cores, tá? Tanto no fundo do caractere quanto no próprio caractere, certo? E também vamos ver se no próximo ou depois do próximo vídeo, né? Ou pelo menos no próximo a gente já começa a iniciar o nosso primeiro shell. Ok? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.